Ele é advogado, especialista em direito eleitoral e constitucional. Fez parte da equipe que elegeu João Dória prefeito logo no primeiro turno. Estamos falando de Anderson Pomini, o atual secretário de Justiça da cidade de São Paulo, que é o convidado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês. E agora você vai conhecer um pouco da trajetória de vida de Anderson Pomini. Acompanhe. Ele teve um papel fundamental na vitória de João Dória em São Paulo. Foi o coordenador da área jurídica da campanha do PSDB à Prefeitura paulistana. Pomini é pós-graduado em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral pela Escola Judiciária do TRE de São Paulo, além de ser pós-graduado em Direito Constitucional e Político pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Sócio fundador do escritório Pomini Advogados, já advogou para o PDT, PSDB, PTN e PTdoB, além de assessorar prefeitos e deputados. Anderson Pomini ainda é diretor do Instituto Paulista de Direito Público e integra a Comissão de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB. Palestrante, Anderson Pomini é autor da obra Direito Eleitoral, Teoria e Prática, Eleições 2010 e 2012. Combativo, no início da carreira foi líder estudantil, presidente do Diretório Acadêmico 13 de Setembro da FMU e diretor da União Estadual dos Estudantes. Olá, mais uma vez, uma enorme honra tê-lo aqui na nossa audiência, na TV Assembleia Legislativa. Estou recebendo aqui um dos maiores especialistas em direito eleitoral do país e, ao mesmo tempo, um dos maiores especialistas na área de probidade administrativa, licitações. E com base nesses dois predicados, o conhecimento profundo da área administrativa e eleitoral, Anderson Pomini hoje é o secretário responsável por toda a área jurídica da prefeitura, sob o prefeito João Dória Júnior. Por essa razão, vamos aproveitar para sugar uma parte do seu conhecimento em temas polêmicos e intrincados, que eu tenho certeza despertam a sua atenção. Que tal começar perguntando para o professor Pomini sobre reforma eleitoral? Reforma da legislação eleitoral, todas as transformações necessárias para a área política. Pomini, vamos começar o seguinte, como é que está a questão das doações eleitorais para a próxima eleição, que é 2018, que é presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual? O que vai se decidir? O que o Tribunal Superior Eleitoral está entendendo com relação a doações de campanha? Muito boa tarde, é um prazer estar aqui, professor Fernando Capês, falando à TV Assembleia, aos deputados, aos ouvintes, a São Paulo. Este é um tema absolutamente polêmico, financiamento de campanhas políticas eleitorais, em especial com esse cenário político tão conturbado. Todos acompanhamos as eleições passadas, elas sofreram a limitação imposta pela mini-reforma eleitoral, que afastou da vida pública as empresas, de uma forma geral. Portanto, os candidatos, eles se autofinanciaram, com uma dificuldade imensa, tendo em vista a limitação vinculada ao imposto de renda daquilo que foi declarado pelo próprio candidato. O que se discute é qual é o melhor sistema, o antigo, que permitia a participação das empresas, ou este último, já que alguns especialistas orientam no sentido de que a proibição da participação das empresas na vida política partidária apenas e tão somente fomenta o Caixa 2, já que as campanhas continuam caras. Toda a organização de campanha política partidária exige a contratação de profissionais, em especial para as campanhas majoritárias. Nós teremos aí uma grande eleição que se aproxima, é uma eleição pós-impeachment, né, para presidente da República, e certamente será necessária a participação de empresas, de setores privados, setores com interesse legítimo, absolutamente lícito, no resultado dessas eleições. O que se discute justamente no Congresso é se retorna o sistema antigo com autorização, com a participação do mundo empresarial,
fomentando toda a atividade política, ou se mantém o sistema atual com a participação da pessoa física apenas e tão somente, em especial prestigiando aquele candidato que detenha mais recursos. E aqui uma outra crítica de alguns especialistas sobre o tema, já que o candidato que eventualmente ostente melhores condições financeiras, ele estará à frente daquele que não se apresenta com uma situação econômica resolvida. Então, são várias propostas, o tema está aquecido, inclusive no Congresso, diversos projetos pretendem o retorno da participação empresarial em um momento em que se critica justamente a famosa participação das empresas ou das empresas públicas, já que teriam sido utilizadas, segundo as teses do Lava Jato, para fomentar o mundo político. Portanto, é preciso, no primeiro momento, que se aguarde o desfecho dessas investigações junto ao Supremo. E, na sequência, que o Congresso retome essa pauta, que é tão cara e precisa de uma decisão final, justamente para que os políticos saibam e a sociedade possa acompanhar da forma mais transparente possível quem financiou, quem e por qual razão. Muito bem. Professor Pomini, o Supremo Tribunal Federal, como se sabe, proibiu as empresas, as pessoas jurídicas, de fazerem doações em campanhas políticas. O senhor acabou de falar sobre isso. Qual foi o fundamento que levou o Supremo para afastar as pessoas jurídicas, as empresas, das doações eleitorais? Olha, não foi apenas um fundamento, foram vários. O primeiro é que as empresas que financiariam o sistema político eleitoral, elas contariam com favores daqueles políticos que seriam eleitos para que, após o início do exercício do mandato, esses favores fossem devolvidos em formato de contrato com a administração pública. Este é o principal argumento, né? Um outro argumento é que um determinado candidato vinculado a um grupo empresarial de um determinado segmento estaria em vantagem política em relação àqueles, por exemplo, que emergem da sociedade civil desorganizada ou mesmo organizada através de associações, mas sem natureza empresarial. Então, esses dois principais argumentos fizeram o Supremo entender que o princípio da isonomia estaria prejudicado com a manutenção do financiamento privado com a participação das empresas. Perfeito. Agora, e com relação às pessoas físicas? O senhor colocou muito bem, só que em juridiquês, né, para traduzir aqui para a nossa audiência ampla aqui, que há limitações quanto ao imposto de renda para a pessoa física fazer a doação. Então, a pessoa jurídica, atualmente, não pode doar. Perfeito. E a pessoa física pode doar sob quais condições? A pessoa física, ela poderá doar para qualquer candidatura, para qualquer candidato, o limite de 10% daquilo que foi declarado no ano anterior ao da eleição ao imposto de renda. Perfeito. Portanto, se uma pessoa física qualquer declarou o faturamento bruto igual a R$100 mil, ela poderá doar R$10 mil para o candidato de sua preferência. As pessoas físicas, as pessoas jurídicas, melhor dizendo, pela regra anterior, elas poderiam doar até o limite de 2% no mesmo raciocínio. Esta era a regra que valia até as eleições de 2012. Eleições 2014, somente pessoa física no limite de 10%, com exceção para o próprio candidato. O candidato, ele registra a sua candidatura e passará a ser conhecido após o registro através do CNPJ de campanha, como se fosse pessoa jurídica. Este candidato, a pessoa física deste candidato, está autorizada, pela regra atual, a doar até 100% do seu patrimônio à sua própria campanha. Daí a crítica por alguns especialistas a essa nova sistemática, no sentido de que o candidato que ele ostente melhores condições financeiras, ele poderá aplicar todo o seu recurso em favor do seu próprio projeto político, o que desequilibraria
as condições de igualdade, a isonomia entre o candidato, por exemplo, que não ostente recurso, aqueles que declarou isento. Quer dizer, o fundamento que levou o Supremo Tribunal Federal a proibir empresas de fazerem doações Perfeito. não está servindo para as pessoas físicas. Perfeito. O raciocínio é o mesmo. O mesmo argumento poderia proibir a doação das pessoas físicas. Então vamos imaginar o seguinte, as empresas não podem doar. Perfeito. Aí tem um candidato muito rico e um candidato em condições financeiras não favoráveis. O muito rico, como pode doar até 10% do que tem, estaria em situação muito vantajosa em relação ao outro. Poderia que doar. não pode procurar as empresas, que não pode procurar empresas para equilibrar. O muito rico poderia doar, desde que do seu próprio patrimônio, 100%. Do seu próprio patrimônio, 100%. À sua campanha. Perfeito. A limitação de 10% é imposta à pessoa física terceira que queira colaborar com o candidato. O próprio candidato poderá retirar de sua pessoa física o limite de 100%. Daí a crítica. E aqui há algo importante que deva ser registrado. As pessoas jurídicas, elas foram afastadas da vida política do país. Elas não poderão doar para candidatos, partidos políticos ou coligações. Mesmo agora, em ano não eleitoral, a pessoa jurídica não poderá realizar qualquer doação a partido de sua preferência. O que era comum, por exemplo, quando da fundação do PT ou da fundação de partidos históricos, era muito comum que algumas empresas, em especial dirigida por aqueles que ostentavam algum tipo de simpatia ideológica por essas agremiações, realizassem doações com frequência para a manutenção do partido político, sede, estrutura de imprensa, de comunicação, por exemplo. Hoje não pode mais. A pessoa jurídica não poderá doar, inclusive para os partidos políticos. Esta foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, pessoa jurídica está fora do mundo político do país. Pelo menos até que o Supremo ou até que o Congresso se debruce sobre a questão e decida de forma diferente. Bem, o panorama então hoje é esse. Empresa não pode doar nada. A pessoa física pode doar até 10% do seu patrimônio para um candidato ou outro. Perfeito. E até 100% se for para a própria campanha. Exatamente. Essa, pela sua experiência, o senhor que pegou vários casos na área eleitoral, até que ponto isso vai estimular a existência de um caixa 2? Ou até que ponto isso vai inibir os candidatos na medida em que ninguém vai poder fazer uma campanha muito ostensiva, em que demonstre abertamente ter gasto? Isso vai ser bom ou vai acabar tendo um efeito inverso? Professor, o meu entendimento, que é contrário a de muitos especialistas, claro que respeitando todas essas opiniões, o excesso de norma, ele apenas e tão somente dificulta todo o processo eleitoral. Há muita judicialização no processo eleitoral, muita judicialização. Então, veja, nos Estados Unidos, por exemplo, a regra autoriza showmício, a arrecadação sem limitações, a participação de empresários, a organização de eventos artísticos, grandiosos. Portanto, se organiza uma festa da democracia, como era no Brasil, há até alguns anos atrás. Essa argumentação no sentido de que a participação do mundo empresarial estaria proibida em homenagem ao princípio da isonomia, ela é absolutamente equivocada. E ela está apenas e tão somente respeitada na norma. Na prática não é o que acontece. Diversos candidatos são provocados por empresários durante o período eleitoral, que oferecem recursos. E os candidatos perguntam, muito bem, está aqui a minha conta, o senhor poderá realizar a transferência ou o depósito, atenção para o limite, e o senhor deverá realizar essa doação pela sua pessoa física. Então, estas são as regras. Não, mas eu não quero contabilizar este valor. E aí eu lhe pergunto, candidatos em especial de cidades pequenas, cidades com 20, 30 mil habitantes, qual que seria a orientação legal? E essa é a orientação que eles recebem, por exemplo, do meu escritório.
olha, não receba, a não ser que seja pela própria conta. Perfeito. Na prática, todos os candidatos atendem a esta recomendação dos profissionais da advocacia? Por óbvio que não. Por óbvio que não. Em Tá lá especial, no desespero da campanha, ele... por óbvio que não. Desespero da campanha, o coordenador exigindo recurso, o cabo eleitoral pedindo, o pessoal da comunicação, o santinho precisando ser entregue. E tudo isso acontece com o rigor da contabilização, com a necessidade da transferência eletrônica, um cheque, o cidadão para que se dirija até a casa de um líder de uma associação, por exemplo, ele se faz necessário pela regra que ele contabilize aquele veículo, ele não poderá utilizar o veículo a título de carona de um terceiro, ele, enfim, terá que realizar gastos. Ele vai visitar uma família ou um amigo na padaria, ele não pode quitar ou pagar um café, já que configura abuso do poder econômico. Portanto, nós vivemos no mundo das regras. E regras que são exigidas quando o candidato adversário, ele percebe que vai perder a eleição e passa a denunciar essas ações que são utilizadas como estratégia de campanha para caçar o adversário político. Isso acontece muito nas eleições municipais. Basta, por exemplo, analisarmos a percentagem de prefeitos que foram caçados nos últimos anos no estado de São Paulo. Nas eleições de 2012, salvo engano, 70, 80 prefeitos foram caçados. Isso no universo de 645 municípios. Por abuso do poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação, são conceitos abertos, genéricos. E eu não estou aqui a criticar o ativismo judicial. Pelo contrário, se o juiz age, é porque ele é provocado. Da mesma forma, o Ministério Público, eleitoral em especial, já que estamos a tratar de eleições, ele é provocado pelo adversário que adota essa judicialização ou excesso de regra como estratégia de campanha. Perfeito. Não para se beneficiar, mas para prejudicar o seu adversário político. Daí a judicialização das eleições, onde o povo elege e o juiz ou o judiciário, provocado, com justificativa, com legitimidade, caça a vontade popular. É preciso que se reveja todo esse formato e para que se afaste o excesso de judicialização e de normas para todo o processo eleitoral. Esta é a minha modesta opinião. Bom, tocando nesse aspecto da judicialização, o que tem se presenciado muito, queria a opinião do professor, é o excessivo número de liminares. Então, a liminar, que é uma decisão provisória para resolver uma situação de urgência e, portanto, deveria ser excepcional, ela é muitas vezes concedida. Aí o prefeito é afastado, assume o vice-prefeito. Depois é dada uma outra liminar afastando o vice-prefeito, assume o presidente da Câmara. Aí a primeira liminar é cassada, volta o prefeito. Depois a liminar é cassada e a segunda que é cassada, volta o vice-prefeito. E há administrações municipais que ficam completamente estagnadas por todo um mandato, porque há uma alternância muito grande sem que exista uma situação definitiva. Até que ponto essa situação tem se repetido ao longo das prefeituras, dos municípios no nosso país, os mais de 5 mil municípios, como resolver essa questão da liminar e da demora, muitas vezes, da Justiça Eleitoral dar uma resposta definitiva para a população, que quer saber, afinal de contas, quem vai governar o seu município. Qual a opinião do senhor sobre isso? Há necessidade da recuperação do prestígio do poder executivo ou do legislativo. Esses poderes estão desacreditados. E, infelizmente, é o que acontece com muita frequência. Nós vivemos uma crise institucional, em especial para esses poderes que foram mencionados, o poder executivo e o poder legislativo. E na crise ou na omissão desses poderes, é natural que o poder judiciário ele haja como poder moderador, já que ele é provocado o tempo todo para isso. O político, hoje, qualquer ação política de gestão, ela sempre traz consigo a dúvida. E sempre que o judiciário é provocado, em especial para o primeiro grau, ele deverá oferecer uma resposta temporária, através das liminares. E, na dúvida, hoje se concede liminar.
o que não existia no passado. Por quê? Pela crise do poder executivo, do poder legislativo. Crise essa que está sendo estampada nos jornais. Crise de credibilidade. Crise de credibilidade. Hoje nós temos uma presidência da República que não foi eleita na sua função originária, embora tenha integrado a chapa majoritária. Portanto, o mundo judiciário, o Ministério Público, o mundo jurídico, aquele que exerce um papel de absoluta importância, de equilíbrio na nossa sociedade, ele foi convocado. E ele, a todo tempo, é provocado a se manifestar. E quando recebe essa provocação de um poder que está sob júdice, por óbvio que ele tem que agir. Cabe ao Poder Judiciário, cabe ao Poder Executivo e Legislativo, melhor dizendo, recuperar a sua credibilidade. Para isso, é preciso novas ações, uma política 2.0, uma política diferenciada, com transparência. Nunca se falou tanto em compliance, controladoria, participação do Ministério Público, participação da sociedade. É preciso que se jogue luz como principal desinfetante. Todas as ações públicas deverão estar publicizadas, ainda que a norma não exija. Ainda que a lei das licitações ou a lei que orienta o gestor público não exija. A nossa orientação, por exemplo, aos gestores públicos é que não esconda as suas ações. Publique, convoque a sociedade a participar. São Paulo, por exemplo, essa é a nossa orientação. A gente orienta que todas as empresas públicas, as 22 secretarias, as 32 prefeituras regionais, elas convoquem a sociedade organizada, a OAB, o Ministério Público, as associações, a integrarem as comissões de licitação. A lei não exige. Você, quando convoca a sociedade para um procedimento de contratação pública, já que nós estamos a tratar de recursos públicos, você passa o recado que a sociedade tanto reclama: transparência, organização, seleção do melhor preço com o melhor serviço. A regra apenas orienta. O gestor público terá que aplicar a política 2.0 para atender às demandas sociais, em especial relacionadas à transparência, que hoje poderá ser consultada através de um clique do celular. Muito bem. Bom, antes da gente entrar propriamente nessa questão administrativa, eu estou aproveitando o conhecimento e a expertise do senhor, como professor de Direito Eleitoral e Administrativo. Eu vou sugar o resto das informações na área eleitoral e em seguida eu vou passar para a área administrativa, inclusive para saber um pouco mais como está essa gestão do João Dória Júnior na área jurídica, como é que o senhor está assessorando ele e as principais dificuldades burocráticas e jurídicas para se fazer uma boa administração. Mas nós estamos aprendendo o seguinte: empresa não pode doar. O candidato pode doar no máximo, a pessoa física pode doar no máximo 10% para outro candidato. E se ela for o próprio candidato, ela pode se doar até 100% do seu patrimônio. Muito bem. Eu queria saber o seguinte agora. Cavalete, aqueles cavaletes. O cavalete está permitido ou está proibido? Ele foi proibido nas últimas eleições. Não tem cavalete, então. Não tem cavalete. Não pode colocar cavalete. Não pode. Brindes. A canetinha com o nome do candidato, o marcador de página e o calendário, que são muito comuns. Pode, o que não pode e em que condições pode? Brinde está proibido. E a dificuldade é qual é o conceito do brinde, né? E eu me lembro de vários precedentes do TRE e do TSE que entenderam que o brinde nada mais é do que qualquer bem que possa oferecer alguma vantagem ao eleitor. E à época nós discutíamos um caso que foi muito debatido, inclusive no TSE, sobre os marcadores de página, ou marcador de Bíblia, em especial para os candidatos evangélicos, né? E o TRE entendeu que o marcador de Bíblia, já que tem uma utilidade econômica, uma utilidade prática, tem valor econômico e utilidade prática, marcar uma página se configuraria como brinde.
A regra passou a proibir brinde a partir das eleições de 2008. Isso porque entendeu-se o legislador que o candidato que ostente melhores condições financeiras, por exemplo, poderia distribuir milhares de camisetas, ou milhares de marcadores de página, ou milhares de canetas, enquanto que o candidato que não ostente condições financeiras, ele estaria em desvantagem, já que teria apenas e tão somente a sua palavra, ou a sua proposta para tentar convencer o eleitor. Então, pensando nisso, agiu bem, andou bem o legislador, proibiu-se qualquer tipo de brinde, o que fazia parte, de certa forma... E o calendário, que sempre foi tradição, está proibido o calendário proibido. Também. Qualquer tipo de vantagem camiseta com o nome do candidato. Ao eleitor, camiseta em especial. Camiseta com o nome do foi candidato. Proibida. Qualquer tipo de vantagem, marcador de Bíblia, marcador de páginas, livretos, a história do candidato, porta-caneta, o livro com a história do candidato. A história do candidato, que geralmente em formato de quadrinhos para atrair a criançada e ao final ali um joguinho para que a criançada se divirta também, foi proibido. Ou seja, a regra autoriza apenas e tão somente que o candidato se apresente de forma limpa e faça estampar no seu material publicitário seu currículo, a sua biografia, as suas propostas. Proibindo, inclusive, foto autorizada, proibindo, inclusive, a inserção de versículos bíblicos, de receitas culinárias. Qualquer coisa que possa trazer um proveito. Informação que não guarde relação com o processo eleitoral não poderá constar no material publicitário impresso pelos candidatos. Quer dizer, então, e a camiseta para a equipe de trabalho? A camiseta com o nome do candidato para quem está trabalhando e foi contratado. Como é que fica a questão? Tem que ser cadastrado na Justiça Eleitoral para usar a camiseta? Não pode? A regra proíbe a confecção de camisetas para fins eleitorais. A jurisprudência vem flexibilizando-se no sentido de que, desde que para a equipe e devidamente contabilizadas, proporcional ao número de cabos eleitorais, as camisetas estariam autorizadas. A nossa orientação sempre foi no sentido de que o candidato utilize não camisetas, mas os coletes, já que o colete tem utilização específica, apenas e tão somente para a candidatura. E uma camiseta distribuída a um determinado eleitor de baixíssima renda, por exemplo, poderia ser adotada para outros fins festivos. Por exemplo, nós sabemos que uma grande parcela da sociedade muitas vezes não tem o que vestir e poderá utilizar aquela camiseta em uma festa do bairro, e esta é a intenção de muitos candidatos, né, para promover o nome daquele candidato junto à comunidade determinada. Bom, e se um fiscal da Justiça Eleitoral surpreende uma pessoa com um colete com o nome do candidato e essa pessoa não está cadastrada ou contabilizada como fiscal, como assessor ou como assistente político? Qual é a consequência? Boa pergunta. Bom, primeira observação importante. Quem é o fiscal do processo eleitoral? Quem funciona como fiscal? Qual é o principal fiscal? O adversário invejoso. Perfeito. É ele quem denuncia. A Justiça Eleitoral não conta com estrutura própria e eu jamais presenciei, e também não conheço alguém que o tenha, juízes ou promotores fotografando as candidaturas. O adversário invejoso, ele fotografa e denuncia. Esse é o grande fiscal. E hoje, pelo próprio celular. E encaminha pelo próprio celular, através do WhatsApp, aos promotores eleitorais, à Justiça Eleitoral. Daí, inclusive, o crescimento da judicialização das eleições e da cassação do número de prefeitos, já que a grande dificuldade no passado era a produção de provas. E a prova era meramente testemunhal. Hoje não, ela é documental, fotográfica e muitas vezes através do próprio áudio e vídeo. O que caracteriza abuso de poder econômico? Um brinde pode levar à cassação da própria candidatura? Depende. Veja só, nós temos o abuso como conceito genérico na Justiça Eleitoral. O abuso poderá cassar o registro, poderá cassar muitas vezes o mandato, o diploma e o mandato, dependendo do período em que for julgada a ação. Eu tenho 4 ou 5 espécies de abuso. O abuso do poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação,
condutas vedadas, tem o uso da máquina pública, que se confunde um pouco com condutas vedadas, e esses abusos, eles poderão ser apurados através da ação de investigação judicial eleitoral. Pouco importa o período em que os fatos ocorreram, antes, durante ou depois o período eleitoral. O abuso do poder econômico, ele se configura na exata medida em que o candidato, fazendo uso do seu poderio econômico-financeiro, através de uso de recursos próprios não declarados, ou através do recebimento de valores não declarados, o Caixa 2, esses valores aplicados à sua campanha para o pagamento de cabos eleitorais, ou para a compra de associações, de líderes, de movimentos diversos, religiosos, associações de bairro, sindicatos, etc. Estaria aí configurado o abuso do poder econômico. O Caixa 2 é a melhor definição para conceituarmos a prática do abuso do poder econômico. Muito bem. Outra questão que a gente sabe que a Justiça Eleitoral proíbe são as festas em que o candidato oferece bebida, alimentação, muitas vezes churrasco. Então, qual o risco que um candidato corre indo até um churrasquinho durante a sua campanha, abraçar as pessoas que lá se encontram? E qual o risco que ele tem de ser realizado algum churrasco, para dizer que é o mais comum, com faixas de apoio, eventos em que tenha comida e bebida com faixas de apoio? Qual o risco que ele corre, ainda que ele não esteja sabendo do que está acontecendo? Este é um clássico exemplo do abuso do poder econômico. Veja só, ainda que ele não tenha autorizado o prévio conhecimento, certamente a sua equipe organizou. E até para convidar as pessoas, certamente houve um anúncio prévio da presença ou do objetivo principal daquela reunião. Tudo isso, obviamente, depende do elemento probatório, depende das diligências que serão organizadas e do rito ordinário do processo. Isso é levado ao juiz, são ouvidas testemunhas, são colhidas provas, mas, via de regra, esta é uma prática usual que se configura abuso do poder econômico e que tem gerado a cassação de centenas de prefeitos Brasil afora. Agora, falando de abuso, voltando um pouco ao tema anterior, se me permite, o abuso do poder religioso é um conceito novo e se configura na exata medida em que um pastor, em que um padre, ou aquele que organiza um centro de umbanda ou de outra denominação qualquer, ele reúne as pessoas que lá frequentam e passa a anunciar a candidatura de um cidadão que pretenda mandato popular. E se configura, por exemplo, na exata medida em que um pastor, ao receber um candidato, passa a anunciar, por exemplo, queridos irmãos, hoje estamos aqui a receber o nosso amigo José Carlos, que é um homem de Deus, um homem que defenderá o nosso interesse junto à Câmara Municipal, junto à Prefeitura Municipal ou à Assembleia Legislativa. E para que não reste dúvida sobre os seus propósitos, eu gostaria de requerer 45.000 orações em favor do seu projeto. Discursos como esses, proferidos em templos religiosos, se configuram pela jurisprudência atual o chamado abuso do poder religioso, que caça o registro, que caça o mandato e, além disso, declara inelegível por 8 anos o candidato que tenha sido beneficiado por esse tipo de ação. E a apresentação do candidato no púlpito, no templo da igreja? Esse é o candidato da igreja. Isso é permitido ou também pode entrar nesse enquadramento, nessa classificação? A regra proíbe que se mencione candidatura no templo religioso, que se fale de candidatura. E qual a consequência? A regra autoriza que o cidadão, obviamente, tenha a liberdade de expressar o seu credo. O candidato poderá participar de cultos religiosos, desde que não transforme aquela reunião em palanque político-eleitoral, em especial pastor. Então, há uma distância mínima entre o que é autorizado e o que é
proibido pela legislação eleitoral. A consequência é abuso do poder religioso, que se enquadra no conceito geral de abuso, cassação do registro, cassação da chapa, se o candidato for prefeito, presidente, governador, cassação do diploma, cassação do mandato e a declaração da inelegibilidade com base na lei do Ficha Limpa, lei 135 de 2010, por no mínimo 8 anos. Bom, então, pelo menos os candidatos, se isso acontece com um candidato em eleição proporcional, o parlamentar é menos grave. Agora, candidatos a governador e presidente da República e senador, que tomem cuidado, então, com esse tipo de ação, não é? Que pode trazer consequências drásticas. Principalmente por conta do resultado das últimas eleições. As bancadas evangélicas, e eu já conversei com diversos atores do Ministério Público Eleitoral, elas cresceram muito nos últimos anos, né? Isso não tem nada de ruim, pelo contrário. Organização das igrejas. E aqui, quando me refiro às bancadas, não só às evangélicas, mas a todos os segmentos, a Igreja Católica ou outras denominações. Fato é que a bancada evangélica, ou a bancada religiosa, melhor dizendo, ela vem crescendo muito, basta analisarmos os gráficos. E o que chamou a atenção do Ministério Público Eleitoral em especial, já que o número é expressivo de candidatos que assumem cargos importantes, em especial na eleição proporcional, vereadores, deputados e muitas vezes até senadores que são eleitos pelo sistema majoritário, que são eleitos pela igreja, com um valor declarado a título de gastos de campanha muito inferior aos candidatos de outras denominações que não tenham vínculos religiosos. Então, o resultado que se chega, ou a interpretação que se empresta por aqueles que defendem a tese do abuso do poder religioso, é que não seria possível uma votação expressiva, retirada do templo religioso, a um baixo custo de campanha. Perfeito. Bem, então é importante deixar claro aqui, esclarecer que o senhor está falando como um cientista, como um técnico. O senhor está narrando o que está informando a população e até possíveis candidatos de quais são as regras. Portanto, claro, de enorme utilidade pública, claro, essas suas colocações. Agora, o senhor sente na justiça eleitoral, pela agilidade, uma certa tendência à responsabilidade objetiva? Não há uma certa presunção de dolo, presunção de que o candidato conhece? Até que ponto se exige a comprovação efetiva de que o candidato sabia, por exemplo, que está sendo realizada uma festa numa cidade a quilômetros de distância, com as faixas em nome dele, ou até que ponto a publicação de um jornal criticando excessivamente um adversário é de conhecimento desse candidato? Como é que a Justiça Eleitoral lida com isso? Como é que ela enfrenta a questão da presunção do dolo, que, de certa forma, viola o princípio do estado de não culpabilidade, do estado de inocência? Com a criação de parâmetros. A Justiça Eleitoral, ela leva muito em consideração o que aconteceu no ano pretérito ao da eleição. Por exemplo, para que se configure o chamado uso indevido dos meios de comunicação, que se configura na exata medida em que um determinado jornal passa a figurar como um folheto de campanha em favor de candidato, o que a Justiça Eleitoral analisa é quais foram as publicações no ano anterior ao da eleição, perfeito, com destaques às ações deste candidato. Portanto, tira-se uma média dos últimos 3 anos. Se nos 2 anos anteriores ao da eleição foram publicadas 4 ou 5 notícias relacionadas àquela pessoa que pretende uma candidatura, àquele cidadão, no último ano, no último semestre, houve a publicação de 50, por óbvio que estará configurado o chamado uso indevido dos meios de comunicação. Então, o conceito é genérico, não há uma decisão objetiva, depende muito da análise de diversos fatos. E, geralmente, essas ações que apuram os abusos, elas vêm em seu nascedouro com abuso no uso indevido dos meios de comunicação, conduta vedada. Conduta vedada
é uma orientação da norma que proíbe que um determinado cidadão realize uma determinada ação. Por exemplo, o gestor público, o prefeito que pretenda uma reeleição. A regra, por uma falha, ela não exige que esse prefeito se afaste de suas funções, de tal maneira que ele poderá pleitear um novo mandato enquanto exerce a função de prefeito. E o prefeito é prefeito 24 horas, assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Em que momento que ele poderia realizar atos de campanha? E ele poderia realizar atos de campanha fazendo uso do carro oficial, do motorista, que é subsidiado com recursos públicos? Portanto, cada ação vai depender dos elementos que foram apresentados ao juiz e das provas que serão produzidas. Daí a importância de um profissional especializado no direito eleitoral, para que acompanhe, para que oriente os seus candidatos. Eu costumo dizer que a advocacia eleitoral, ela tem uma grande percentagem, 90%, se pudéssemos percentuar, com natureza orientativa, consultiva e não processual. Né? É preciso muito cuidado, em especial com o processo eleitoral, que, como nós já dizíamos, cada vez mais ele está atento às ações que são entregues diuturnamente àqueles que têm competência para fiscalizar, provocadas pelo adversário, ao promotor eleitoral, à imprensa de uma forma geral e ao juiz eleitoral. Com o grande número de prisões provisórias sendo decretadas, ou seja, aquelas prisões antes de uma sentença definitiva, pode acontecer que um candidato eleito, assumindo o cargo de prefeito, vereador, parlamentar, ele tenha uma prisão decretada e perca a sua liberdade antes da justiça decretar a perda do mandato. Como é que fica, então? Ele vai prefeitar de dentro da cadeia? Ele vai apresentar os projetos de lei da prisão? Como é que fica essa questão do conflito entre a perda da liberdade por prisão provisória sem perda de mandato? Esta é uma questão complexa e nós tivemos alguns exemplos, em especial no estado de São Paulo, né? Então veja, a legislação, ela exige, a legislação eleitoral aplicável para a análise das condições de elegibilidade, ela exige que o cidadão se apresente com o seu passado, com a sua biografia histórica limpa. Ou seja, ele não poderá incidir em uma das hipóteses de inelegibilidade previstas na lei do Ficha Limpa. Ele deverá se apresentar com as suas condições de elegibilidade absolutamente íntegras. Portanto, ele não poderá ostentar condenação penal, colegiada ou transitada em julgado. E não é por qualquer crime, crime doloso. O mesmo raciocínio para aqueles que eventualmente têm uma condenação por atos de improbidade administrativa. Condenação colegiada que traga consigo efeito suspensão dos direitos políticos, dano ao erário, dentre outros requisitos previstos na norma. Tá, só para o nosso telespectador acompanhar. Ele não pode ter condenação de tribunal. Perfeito. Por crime doloso, determinados crimes, nem por ato de improbidade administrativa. Só para acompanhar. Perfeito. Agora, o político foi eleito, foi diplomado. E a diplomação acontece após a data das eleições, geralmente até 20 de dezembro do ano da eleição. Entre a diplomação ou a data da eleição e a data da posse, 1º de janeiro, ele recebe uma ordem de prisão preventiva. Perfeito. E ele é detido. Chega a data 1º de janeiro, data da posse, ele não poderá comparecer para que tome posse. Neste caso, a grande pergunta é, ele perde o mandato? Ele estará inelegível? Ele poderá exercer o mandato, caso seja beneficiado por um habeas corpus? Poderá, não perde o mandato. E não há de se falar em inelegibilidade, já que a prisão preventiva, ela tem natureza apenas preventiva, como diz o próprio nome. Não há certeza sobre a culpa do cidadão. Ele está preso apenas e tão somente para que não cause prejuízo às investigações. E poderá ser solto a qualquer momento. E não ostenta condenação. É uma prisão preventiva. Portanto, não há de se falar em inelegibilidade,
não há de se falar em improbidade ou na ausência de condições para que aquele que recebeu a maior votação popular possa exercer o mistério ou a vontade do povo perante o exercício Como é que ele do se seu desloca? mandato. Para tomar posse, a questão física, ele está preso, chegou 1º de janeiro. Ele poderá pleitear uma liminar, poderá pleitear através de um habeas corpus, né, a soltura para que determinado tempo ele possa se dirigir à Câmara Municipal para que seja empossado. Imediatamente ele retorna à cadeia, à prisão, à residência oficial e em hipótese em que o segundo, no caso do prefeito, o vice, será convocado. No caso do vereador, o primeiro suplente será convocado temporariamente. Daí a importância dos vices ou dos suplentes, para que exerçam temporariamente o poder que foi conferido nas urnas em razão do afastamento provisório do titular. O senhor falou há pouco da condição do nosso presidente da República que exerce a função em virtude de um impeachment. Então eu queria fazer uma pergunta também técnica. Eu tenho ouvido muito palpite de entendidos, ou até como o seu prefeito gosta, de especialistas, entre aspas, dizendo o seguinte: se o impeachment acontecer, em tese, vou falar em tese, havendo impeachment, nos primeiros 2 anos vai ter que convocar a eleição, senão o vice-presidente assume, senão o presidente da Câmara. Dá um panorama geral em largas tintas, de como é que fica a questão do impeachment. Até que prazo assume o vice, até que prazo é eleição, até que prazo é mandato tampão. Muito bem. Esse tema é um tema um pouco complexo. Mas, basicamente, a orientação da Constituição Federal vai no seguinte sentido. Sempre que a chapa for eleita e havendo algum questionamento em relação à cassação do titular dessa chapa nos 2 primeiros anos, sempre nós teremos a exigência de uma nova eleição. Sempre. Se a cassação do titular ocorrer nos 2 últimos anos de mandato, considerando 4 anos de mandato, aí é a hipótese em que o vice ele se tornará efetivo naquela vaga de presidente da República, por exemplo. Essa regra vale para governadores, para prefeitos, para aqueles que são eleitos pelo sistema majoritário de uma forma geral. Então, basicamente, esta é a orientação da Constituição Federal. O presidente pode ser investigado por qualquer crime no exercício do seu mandato? Não, apenas pelos crimes especiais e apenas e tão somente pelo Supremo Tribunal, em razão do foro. Que, aliás, esse é um tema talvez por uma outra tarde, uma outra entrevista. Foro privilegiado, que na minha opinião deixou de ser privilegiado há muito tempo. Não há de se falar em privilégio, por exemplo, para um prefeito que em razão da prática de um ato penal, né, ele só poderá ser processado pelo Tribunal de Justiça. Ele perde o duplo grau de jurisdição. Perde o duplo grau de jurisdição, poderá ostentar uma inelegibilidade pela lei do ficha limpa em razão da decisão colegiada e mais, em razão da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, poderá ser preso. Portanto, qual é o foro? Qual é o privilégio desse foro? Que aplica a inelegibilidade, afasta o duplo grau de jurisdição e poderá gerar prisão automática já com a decisão colegiada. Não há de se falar em foro. É um foro privilegiado para quem acusa. Pois é. Professor Palmini, o senhor deu uma aula aqui sobre direito eleitoral. O nosso telespectador que assistiu pôde ter acesso a várias informações sobre inúmeros temas relacionados à eleição. Até eu vou pedir, se possível, à diretora aqui que repita esse programa muitas vezes, dada a sua enorme utilidade, pela riqueza dos detalhes das informações aqui prestadas. E diante de todas essas informações que foram prestadas, eu pergunto, o senhor acompanhou, como advogado eleitoral, a campanha do prefeito João Dória Júnior. E também o seu escritório deve ter acompanhado a campanha de vários vereadores. Conta pra gente, como foi essa primeira campanha de vereadores e de prefeitos, com as novas regras em vigor? Foi uma campanha tímida,
A regra autorizou o início das eleições e não se via nada na rua. Essa era a grande reclamação, inclusive da sociedade de uma forma geral. Se por um lado ela limpou a cidade e trouxe economia com a proibição da participação do mundo empresarial na campanha, por outro lado, ela esvaziou o debate político, já que os candidatos com recurso limitado, eles tiveram, de forma estratégica, apenas 15, 20 dias para apresentar a sua plataforma, as suas propostas aos eleitores. É importante que se destaque que a campanha, hoje em especial com o advento das redes sociais, ela é fomentada por este canal. Daí também a importância da estruturação das redes sociais para as campanhas majoritárias, já que a maioria ou a grande parte dos eleitores está conectada a essas redes sociais. Não foi uma campanha fácil, foi uma campanha difícil, de muita judicialização, de muito embate jurídico e de muitas acusações. Nós acompanhamos. Os candidatos das grandes cidades, eles se utilizaram dos canais de televisão através do tempo de propaganda eleitoral gratuita que o partido faz jus, e esse tempo é somado por todos os partidos com representação no Congresso. Aquele candidato que se organizou através de maior coligação teve maior tempo. Portanto, as candidaturas majoritárias dos grandes centros se organizaram quase que exclusivamente para o canal de televisão. Agora, houve um fato muito interessante. A pré-campanha, ela está autorizada e ela sofreu uma flexibilização importante pela mini-reforma eleitoral recente, que autorizou ações de pré-campanha, ações, por exemplo, que o candidato pudesse se identificar com esta condição de pré-candidato muito tempo antes do seu registro. Qual é o período de pré-campanha? Me perguntaram vários candidatos à época. Qualquer período, fora do período eleitoral autorizado. 45 dias, a regra passou a limitar, apenas e tão somente 45 dias. Fora, antes deste período de 45 dias, nós estaremos durante o período de pré-campanha. E quais são as ações autorizadas? O artigo 36A da Lei 9.504 de 97, ele traz consigo, de forma exemplificativa, não taxativa, diversas ações que estão autorizadas àquele que pretende uma candidatura. Por exemplo, visitar os seus familiares, os seus amigos, comunicando a intenção de candidatura, conceder entrevistas aos jornais, à televisão, à rádio local, com esta informação, no sentido de que é pré-candidato. Um pré-candidato às eleições de 2018 poderá, agora em 2017, em março, abril de 2017, conceder entrevistas com essa condição. Um pré-candidato a presidente da República poderá circular o país se apresentando como pré-candidato. O que eu quero dizer com isso? Que a legislação fomentou a pré-campanha. E aqui há um vácuo legislativo importante. Quem financia? Porque a regra está atenta aos 45 dias, com uma série de limitações. 10% pessoa física, 100% pessoa física do próprio candidato e afastou-se a pessoa jurídica. E durante o período de pré-campanha, quem paga essa conta? E se um pré-candidato contar, por exemplo, com o empréstimo de um grande empresário para utilizar o avião, a aeronave deste empresário para rodar o país em pré-campanha para presidente da República? Não há necessidade de contabilização deste valor. Então, há um vácuo legislativo muito grande. Mas ele não poderia pedir voto também, ele só pode expor a imagem. Não poderia pedir voto. Só pode expor a imagem. Aliás, esta é a única proibição, desde que não haja pedido de votos. Agora, eu lhe pergunto, é necessário? Fica um discurso subliminar. inflamado, com propostas, com um ataque ao adversário, ao final, preciso do seu apoio? Não há necessidade, né? Bom, professor Pomini, nós abusamos bastante do pilar eleitoral, porque é um tema que suscita muitas dúvidas do nosso telespectador. Agora, vamos falar um pouquinho dessa área administrativa. Eu estava lendo a biografia do prefeito João Dória Júnior e eu não sabia, tem alguns fatos que me causaram até surpresa. Quando
o pai dele foi exilado e ele teve que ficar aqui em companhia da sua mãe, do seu irmão Raul. Houve momentos até que ele passou fome, depois ele começou como estagiário de uma televisão, logo em seguida ao seu trabalho como estagiário assumiu uma direção executiva de uma rede, trouxe o Malcolm Forbes, que era um milionário muito conhecido no mundo inteiro, para uma entrevista, um homem arredio, alguém, enfim, que teve uma vida de sucesso, que muitos chamaram de louco de estar abandonando essa carreira de sucesso que ele teve, de projeção, de homem realizador, com um presidente de um grande grupo de liderança empresarial, e se meter numa campanha eleitoral. Foi eleito pela primeira vez na história em primeiro turno para prefeito, ou seja, uma conquista histórica. Alguém que está com uma enorme projeção e grande aceitação popular. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque sabe-se que hoje em dia dificilmente um prefeito sai do seu mandato sem um inquérito, sem uma investigação, sem um processo, mesmo fazendo tudo certo. Qual o peso de responsabilidade que o senhor sente e que estratégias o senhor tem para proteger uma história de vida como essa de consequências inesperadas, não desejadas, involuntárias, que são normais dentro da administração? O senhor já falou aqui de chamar a sociedade civil para todas as licitações, dar a maior transparência possível, participação popular, mas a função pública sempre é ingrata. Como é que o senhor sente essa responsabilidade e qual a sua estratégia jurídica como professor, como jurista e como secretário da Justiça do município para o prefeito João Dória Júnior? Transparência. A luz é sempre o melhor desinfetante. Todos os atos praticados pelo prefeito são transparentes, justamente para que não haja qualquer dúvida sobre a probidade dessas ações. Por exemplo, em relação à convocação dos empresários para que venham participar da gestão pública. Isso é algo absolutamente inédito, que tem gerado diversos questionamentos pela imprensa de uma forma geral e por toda a sociedade. O que se pergunta é, o porquê que essa empresa tem participado, colaborado, realizado doações à gestão João Dória? O porquê que essa empresa tem procurado a prefeitura para fomentar as doações? Fato é que talvez um dos maiores destaques ou das maiores qualidades do prefeito João Dória é a liderança, que ele sempre exerceu no mundo empresarial. E obviamente que esse mundo empresarial, cansado de tudo isso que está acontecendo no país, ele se organizou. E o João, por exercer uma grande liderança, foi o escolhido deste grupo para demonstrar à sociedade que é possível um gestor gerir a coisa pública com respeito ao cidadão, com respeito à lei. Portanto, uma exigência do próprio prefeito. Todos os atos deverão estar acompanhados rigorosamente da transparência. Não há o que se esconder. Toda essa convocação é pública. E o prefeito toma o cuidado de convocar não apenas um empresário de um determinado segmento para que participe desta gestão política 2.0. Ele convoca o segmento e muitos adversários empresariais. E eles atendem o chamado. Está aí diversos exemplos, por exemplo, para os doadores dos remédios, para os doadores de veículos, para os doadores de serviços em geral para a prefeitura. Vem acontecendo um fenômeno absolutamente inovador na prefeitura. Diversas empresas entram em contato para participar. Mas por quê? Para participar porque acreditam numa política nova. Eles perceberam, os empresários, que há a necessidade do empresário gerir a coisa pública, acompanhar um gestor que se apresente com essa configuração. Afinal de contas, é na cidade que os serviços são oferecidos. É no município em que essa empresa pública está instalada. E a empresa pública, ela quer ver o seu negócio prosperar. E ela quer e precisa de uma cidade organizada,
limpa, de uma classe política prestigiada, que tenha condições de oferecer resultados, afastar a burocracia para que os serviços sejam prestados, para que o comércio funcione de fato. Portanto, a nossa principal estratégia é transparência. Nós criamos um sistema interno junto à Controladoria, em parceria com a Procuradoria do município, para que todas as doações elas estejam rigorosamente disponíveis no site da Transparência da Prefeitura. Basta, portanto, que qualquer interessado acesse o site da Prefeitura, Transparência, e tenha acesso a todos os doadores. E para a participação dos empresários, de uma forma geral, ou mesmo de uma pessoa física que queira doar um serviço à administração pública, o procedimento é absolutamente simples. Nós criamos dois modelos. O primeiro, trata-se do modelo de doação sem qualquer contrapartida, que se configura na exata medida em que um cidadão se dirige à prefeitura, empresário, uma OCIP, uma ONG, pouco importa a natureza jurídica, e ofereça um bem ou um serviço, sem qualquer contrapartida. A prefeitura terá um prazo de 30 dias para publicizar essa doação. Se foi um serviço, os detalhes deste serviço, quais foram e o valor estimável. Se foi um bem, qual bem, em que situação e o valor estimável, 30 dias. E a segunda hipótese é aquela doação com contrapartida. Qual contrapartida que a norma autoriza? A exploração comercial no seu material institucional publicitário desta doação. Esta é a única contrapartida autorizada em lei para que os doadores que procurem a prefeitura possam explorar no seu material institucional aquela doação, aquela participação para a sociedade. Esta segunda hipótese, nós cuidamos de providenciar a publicação do chamamento. Publica-se que empresa A procurou a prefeitura oferecendo os serviços correspondentes ao valor tal. E outras empresas do setor, do segmento, caso queiram, poderão cobrir aquela proposta com valor maior para a realização daquele mesmo serviço. Trata-se de uma concorrência simplificada, não nos moldes da lei de licitação. Simplificada para que outra empresa, caso queira, tenha a possibilidade de explorar no seu material publicitário aquela doação realizada à prefeitura. Portanto, são esses dois modelos que estão sendo praticados para a participação privada junto à gestão João Dória. Muito bem. Professor Pomini, infelizmente, nós só temos 1 hora para esse programa. E nós abusamos de perguntas para tirar dúvidas sobre a questão eleitoral. E perguntamos também questão relevante da administração, que Vossa Excelência colocou muito bem ao tratar da transparência, da luz, da abertura à população de todas as informações necessárias. Mas eu tenho muito para perguntar ainda. Eu queria perguntar sobre a informatização nos processos de licença municipal para a construção. Como fazer para combater a corrupção endêmica que independe de quem é o prefeito, que muitas vezes ocorre no 5º, 6º escalão e que muitas vezes não tem controle, é difícil prevenir. Como simplificar as normas, como informatizar os pedidos de licença, como intensificar as parcerias público-privadas, até para poda de árvore, para cuidar de praças, etc. Isso merece, evidentemente, mais um programa, porque nós gastaremos seguramente mais 1 hora para tratar de todos esses assuntos. Por hora, eu quero, em nome dos 94 deputados desta casa e de todos os funcionários efetivos ou não da casa, agradecer a vinda aqui do senhor para nos prestigiar, para dar todas essas informações. E como paulistano da Gema, eu quero desejar muito boa sorte, tanto ao senhor quanto ao nosso prefeito. Olhe pelos necessitados, pelos carentes e sucesso nessa administração. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade. Querido telespectador, foi uma honra, um prazer e um privilégio ter a sua audiência. Até o próximo
discussão nacional.